Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal IntiGQs. Eu sou IntiG e nesse vídeo aqui estaremos falando sobre o volume 1 de Quarto Mundo. Mais precisamente, Lendas do Universo DC, Quarto Mundo, volume 1 por Jack Kirby. Então bora lá falar aqui do volume 1, galera, que eu peguei ele recentemente e simplesmente amei. Mas antes de começar a falar das histórias que tem nesse volume, né, uma rápida explicação aqui do que é o Quarto Mundo. Que o Quarto Mundo é uma saga criada por ninguém mais, ninguém menos que Jack Kirby, que pra quem não tá ligado é o co-criador de basicamente toda a base do universo Marvel. Ele tá por trás de super-heróis como Quarteto Fantástico, Hulk, Demolidor, Vingadores, Homem de Ferro, X-Men, Capitão América, Thor, Pantera Negra, Surfista Prateado, Os Eternos. Ele fez 1 trilhão de coisas na Marvel. Então, quando ele foi trabalhar na DC, ele também fez 1 trilhão de coisas. Com uma dessas coisas sendo justamente a saga do Quarto Mundo, que era muito doido porque isso foi em 1970. Talvez hoje em dia seja uma coisa normal de acontecer, mas em 1970 aconteceu uma coisa muito doida, que o Jack Kirby quis contar uma única história em 4 revistas separadas. Tipo, cada revista contava uma parte da história, uma parte vista de um ponto de vista diferente. Eu sei que só falando pode parecer bem confuso, então vamos dar uma olhadinha aqui nas histórias, entendendo um pouco melhor como tudo isso se desenrola. O que é importante entender é que é uma única história que é contada em 4 revistas diferentes. E a coleção Lendas do Universo DC traz essas 4 revistas compiladas em ordem cronológica. Então, tendo entendido isso, vamos dar uma olhadinha aqui. Como podemos ver, temos primeiramente a capa, escrito Quarto Mundo. Temos um novo personagem aparecendo, que pra quem não sabe, este aqui é o Senhor Milagre, que é um personagem criado também pelo Jack Kirby. O que o Jack Kirby não cria, né? Temos aqui uns bandidos dizendo: adeus, Senhor Milagre, você perdeu a aposta e a vida. Aí você fica: oh, nossa, o que será que aconteceu? Então temos aqui a capa, e a parte de trás temos, se liga nisso, o Super-Homem sendo carregado por uma gangue. E o Jimmy Olsen, que é o amigão do Super-Homem, tipo, tá lá falando: ah, se livra, não ligo mais pra ele. Então o que aconteceu aqui também? Loucura. Então vamos lá, o preço de capa dessa revista aqui é de R$ 27,90, que a câmera não tá focando aí, R$ 27,90. Acho que vale bastante a pena, principalmente levando em consideração o conteúdo que tem aqui. E essa revista aqui, esse volume 1, reúne 7 revistas. Lembra que eu falei que essa história era contada em 4 revistas ao mesmo tempo? Então, reúne as edições 133 a 136 de Superman's Paul, Jimmy Olsen, que traduzindo seria o amigo do Superman, o Jimmy Olsen. Reúne a edição número 1 de Forever People, a edição número 1 de New Gods e a edição 1 de Mr. Miracle em 176 páginas. Então tem muito conteúdo aqui, galera. Bora lá dar uma olhadinha no que temos aqui. Logo de início a gente tem um textinho de introdução que eu sinceramente procuro ao máximo ler, porque muito desses textos de introdução e textos de curiosidades tem spoilers. Eu não sei porque que eles colocam spoiler, velho, no texto de curiosidade, meu. Isso devia estar tipo um alerta de spoiler gigantesco. Eu não sei se isso aqui tem, mas no volume 2 do Quarto Mundo eu comecei a ler um trecho lá e já vi que tinha o que vai ser publicado na próxima edição, já pulei. Então tem um textinho aqui de introdução e aí já temos logo o início. Com a primeira história, galera, sendo a edição número 133 de Jimmy Olsen, que né, o nome completo é Superman's Paul, The New Jimmy Olsen, mas vamos apenas chamar de Jimmy Olsen. O interessante que a gente pode reparar nessa capa é que além do Super-Homem estar sendo atropelado aqui pelo Jimmy Olsen, cara, que loucura é essa? Aqui também dá pra ver que tá escrito, vamos ver se eu consigo mostrar, Superman's ex-Paul, ou seja, o ex-amigo do Super-Homem. O que será que aconteceu pro Jimmy Olsen simplesmente deixar de ser amigo do Super-Homem? Então, o que acontece nessa história aqui é que tem uma nova empresa que está administrando o Planeta Diário, que é o jornal, né, onde Clark Kent, a Lois Lane e o Jimmy Olsen trabalham. E aí o novo editor-chefe chega lá e fala: ah, Jimmy Olsen, eu quero que você se reúna com um grupo chamado Legião Jovem, que são uns jovens aqui que são meio... não exatamente super-heróis, né? Mas eles ficam entrando na treta e resolvendo as coisas, né? Mas eu quero que você se reúna com essa Legião Jovem, pegue um carro super ultra mega poderoso que eu financiei e vai investigar um local chamado Área Selvagem. E é só isso. Ele dá essa missão aí pra fazer a reportagem do Área Selvagem. Então Clark Kent fica meio suspeito, tipo, pensando:
cara, por que foi mandar basicamente uma criança pra lá? O Jimmy Olsen tem o quê? Uns 20 e poucos anos. Foi mandar uma criança pra um lugar chamado Área Selvagem. Então, ele já vai lá, se prepara como Superman pra dar uma investigada nisso tudo. E aqui nessa primeira edição, a gente dá uma conhecida melhor na Legião Jovem, que, pelo que dá a entender aqui, já existia uma Legião Jovem antigamente nos anos 40. Então esses aqui seriam tipo os herdeiros, né? Os filhos da Legião Jovem original. Onde temos... Aqui, cara, essa página é sensacional. Já tem essa página dupla aqui mostrando a locomotiva, que é esse super carro que foi financiado pelo Planeta Diário. E a gente já conhece um pouco mais os personagens. Eu acho que tem uma página aqui, galera. Se eu encontrar depois eu coloco aí. Que tem uma página onde eles vão falando o nome de cada um, né? Que tem um garoto que chama Gabe, o outro que é o Faísca. Tem o Gênio, o Scuba e o Tommy. Se não me engano, esse é o nome de todos os integrantes da Legião Jovem. Então o que acontece nessa primeira edição aqui é que eles vão lá, pegam a sua locomotiva, que é esse carro super futurista, e vão investigar a Área Selvagem. E quando chega lá, obviamente, acontece treta. Mas é interessante que tem uma reviravolta no meio dessa história aí, principalmente com o Superman, né? Porque na capa aparece ele sendo atropelado pelo Jimmy Olsen. Então, que reviravolta é essa? O que acontece aqui pro Jimmy Olsen atacar o Superman? Não vou falar porque é spoiler. Mas só falando esse assim por cima mesmo, que é bem interessante o que acontece aqui. Essa é a primeira história do volume, galera. Logo em seguida, nós temos a segunda história, que é a edição 134 de Jimmy Olsen. Onde ainda aparece escrito, como vocês podem reparar aqui, ó. Ainda aparece escrito ex-amigo do Superman. Então, o Jimmy Olsen aparentemente ainda tá inimigo do Superman. E essa capa aqui é a imagem de trás, né? Que mostra o Superman sendo carregado pela gangue. E aqui o que acontece nessa história é que a Legião Jovem, junto com os Párias, que é o nome dessa gangue que tá com o Jimmy Olsen, junto com o Super-Homem, eles simplesmente vão se encontrar com um negócio chamado Montanha do Julgamento. O que é a Montanha do Julgamento? Eu adoraria falar, mas eu acho que tiraria todo o clímax da história. Eu adorei descobrir aqui o que era a Montanha do Julgamento. Mas eles basicamente vão lá, pegam a Via Fatal, que é um lugar que chama aqui no meio da Área Selvagem, para se encontrar com a Montanha do Julgamento. Então vai o repórter, né, que seria o Jimmy Olsen, e mais todo o pessoal da Legião Jovem super doido para entender o que é que tá acontecendo. E eu acho que é nessa história, nessa que acontece uma coisa muito doida. Na época, eu não sei se já tinham feito isso antes, ou se fazem hoje em dia, não sei, mas o Jack Kirby teve a ideia de colocar colagem nos quadrinhos. Porque o que acontece? Um quadrinho é normalmente um desenho, né? Temos aqui os desenhos, tranquilão, numa boa. Só que existe a técnica de arte chamada colagem, onde você pega diversas imagens, geralmente de locais diferentes, e cola numa única folha, formando uma nova paisagem. E aí o Jack Kirby falou, pô, ia ser da hora colocar isso no gibi. Então ele começou a fazer isso. E aqui temos, tipo, a página com desenho normal, aí eles entram num lugar novo e aparece colagem. Se liga, isso aqui é tudo imagem recortada. A locomotiva é um carrinho de brinquedo, velho. É uma loucura. Inicialmente eu dei uma estranhada, né, quando eu soube que tinha colagem, mas depois quando eu vi eu achei bem da hora. Então tem essa página de colagem aqui, mas logo na página seguinte já volta pro desenho normal. Só uma curiosidade mesmo. Então nessa edição aqui eles vão diretamente de encontro à Montanha do Julgamento, com um desenho super ultra mega lindo da Montanha do Julgamento, mas eu não quero mostrar pra não dar spoiler. E aqui nós já temos o primeiro vislumbre do super ultra mega vilão dessa saga Quarto Mundo, galera. Que eu acho que... será que vale a pena falar? Até talvez não vamos falar no momento quem é o super vilão dessa saga aí. Mas se você assistiu, acho que ele apareceu no filme da Liga da Justiça, você já tá ligado de quem eu tô falando. Então essa segunda história é dedicada a isso. E na terceira história nós temos a edição número 135 de Jimmy Olsen, onde temos o Jimmy Olsen, gigante aparentemente, se liga, controlando diversos Superman minúsculos que estão atacando o Superman real. E o que acontece nessa história aqui, pra ter toda essa doideira na capa, é que eles vão visitar um projeto super ultra mega secreto do governo, onde o governo conseguiu basicamente desvendar os segredos do DNA. Então agora eles conseguem criar os próprios seres humanos. Só que, enquanto o governo tá querendo criar isso pro bem, tem um grupo que tá querendo criar isso pro mal. Então começa a criar, tipo, cópias das outras pessoas minúsculas e gigantes pra atacar todo mundo. E é interessante que nessa história, além da gente conferir isso, nós também conferimos outros dois vilões da história. Um se chama Simeon e o outro se chama Makari.
É Macari? Ou Macari dos Eternos aí? Pera aí. Só deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Ah, não, galera. Não é Macari, não. É Mokari. Um se chama Simi, o outro se chama Mokari. Eles trabalham com o super vilão mor dessa saga aqui. E também nessa história a gente vê o surgimento de um vilão que não é exatamente um super vilão, mas é uma nova ameaça, um novo obstáculo aí no meio do caminho do Superman e da Legião Jovem. Que é uma cópia de alguém aqui super vitaminado, tá ligado? O cara basicamente virou o Hulk, um monstro verdaço. Então, na edição, tudo isso se desenrola. E aí, logo depois que rolam esses acontecimentos, corta a história, acaba aí a edição 135 de James Olsen. E logo em seguida nós temos a quarta história dessa edição, que é a número 1 de Forever People. Que, se não me engano, traduzindo seria o Povo da Eternidade ou Povo Eterno, alguma coisa assim. E essa revista aqui, galera, é muito doida, como disse, né? Edição número 1 é uma outra revista que o Jack Kirby criou aqui para contar a saga do Quarto Mundo que ele queria contar. E na revista da Forever People, a gente acaba de fato conhecendo o Povo Eterno. Logo nessa capa aqui, Povo Eterno não, Povo da Eternidade. Logo aqui depois da capa, se liga, já aparecem os personagens chegando num veículo super diferentão. A arte do Jack Kirby aqui tá simplesmente incrível. E aqui essa primeira edição é mais voltada mesmo para introdução. Rolam uns acontecimentos, mas nada super ultra mega grandioso assim, né? Mas são acontecimentos interessantes para já contar um pouquinho mais dos personagens, de onde ele vem, quais são as capacidades deles e também do que tá acontecendo por trás de tudo. E nessa história a gente também tem mais uma olhadinha no super ultra mega vilão dessa saga e acaba vendo o Superman conferindo o super ultra mega poder único que o Povo da Eternidade tem, onde eles viram basicamente um Megazord, tá ligado? Power Rangers, que todos juntam seus robozinhos pra formar um robô gigante. Então, é mais ou menos isso aqui que acontece com o Povo da Eternidade, eles se juntam pra formar um único super-herói. É uma loucura. E aqui a gente também vai conferindo umas outras tecnologias do Povo da Eternidade, que de início você fica, caramba, o que é isso, véi? Mas depois, conforme a história vai se desenrolando, a gente vai entendendo. Então temos aqui a história de número 1 de Forever People, e logo em seguida temos mais uma número 1, que seria a número 1 da revista chamada New Gods, que traduzindo seria Os Novos Deuses, galera. E o que a New Gods é? O Jack Kirby gostava muito de mitologia, principalmente da mitologia nórdica, né, com os deuses do Thor, Loki, Odin. Tanto é que foi por isso, né, que ele quis criar as histórias do Thor, Loki e Odin quando tava na Marvel. E tem uma coisa na mitologia nórdica, me corrijam aí se eu estiver errado, por favor, mas que se chama Ragnarok, que é quando os deuses antigos simplesmente morrem, eles somem, e aí surgem os novos deuses. Então ele se baseia mais ou menos nessa premissa aqui, com a revista Os Novos Deuses, que os deuses antigos já eram, e agora temos novos deuses, como este carinha aqui, que se chama Orion. E o que acontece aqui é que isso aqui não é spoiler, porque é explicado logo no início, na primeira página. O que acontece é que depois desse Ragnarok, né, depois que os deuses antigos deixaram de existir, surgiram dois novos planetas, um girando, né, em torno do outro. Um novo planeta se chama Nova Gênese, e esse planeta Nova Gênese é um planeta extremamente pacífico, é basicamente o planeta perfeito. Não existe fome, não existe destruição, não existe guerra, não existe nada disso. Nova Gênese é o lugar perfeito. E em contraparte, nós temos o planeta chamado Apocalypse, que eu conheci pela primeira vez jogando Lego DC Super Villains, e depois, quem tá lendo aí a saga do Batman não, a saga do Superman, Apocalypse aparece logo no segundo volume. Então temos Nova Gênese, que é um lugar maravilhoso, e temos Apocalypse, que é o caos absoluto, é o caos no formato de um planeta. E no caso, Apocalypse é reinado pelo super vilão dessa super saga aqui. Então nessa edição número 1 aqui de New Gods, é novamente uma edição de introdução, onde tem os acontecimentos que são sim importantes para a história, tipo o que acontece nessa primeira edição aqui já se perdura pelas outras, mas é interessante que logo nessa primeira edição a gente já conhece um pouco mais do Orion e de outros personagens que são ajudantes e não tão ajudantes assim dele, mas é bem da hora porque a gente conhece um pouco mais dos dois planetas, né? Apocalypse e Nova Gênese. E também ver como é que o planeta Terra acaba entrando no meio de toda essa treta aí. Porque é um planeta de paz e um outro planeta de só guerra, e os dois ficam guerreando. Uma história muito legal, muito da hora, mais uma ideia fantástica do Jack Kirby. E logo depois dessa história, nós temos a sexta história desse volume, que é a número 1, The Mr. Miracle,
que traduzindo seria Senhor Milagre. E se vocês repararem bem, galera, essa capa aqui da edição número 1 de Senhor Milagre é exatamente a capa que temos aqui no volume 1 de Quarto Mundo, né? Então, bem da hora que eles escolheram essa capa aqui. E o que acontece nessa edição aqui, novamente uma edição de introdução, tem acontecimentos que sim, importam bastante aqui, não é só porque é de introdução que não tem acontecimento importante, tem acontecimentos importantes, e aqui a gente confere mais ou menos a origem do Senhor Milagre. Eu digo mais ou menos porque é a origem dele, mas ao mesmo tempo não é. E aqui, pelo que dá a entender, o Senhor Milagre é uma espécie de super-herói, mas tipo, ele não tem superpoder nenhum. O poder dele são todas as habilidades, agilidades e tecnologia. Ele seria tipo Batman, mas não exatamente, tá ligado? Tipo, Batman não tem superpoder, mas é um super-herói. Então é isso que eu entendi mais ou menos do Senhor Milagre nessa primeira edição aqui. Então a gente confere a origem dele, confere alguns personagens e uns outros acontecimentos importantes para a história. Bem legal, muito da hora, não conhecia o Senhor Milagre, mas se não me engano tem uns quadrinhos mais recentes dele aí, acho que vale a pena dar uma conferida. E por fim nós temos a última história, que é a edição 136 de Jimmy Olsen, que aqui temos o Superman apanhando para um Hulk super vitaminado aqui. No caso não é o Hulk, porque essa HQ é da DC, né? Mas aqui temos um super monstro, que se vocês separarem, tem o rosto do Jimmy Olsen. E no caso isso aconteceu pelo que a gente falou lá no início do vídeo, que né, tem uns carinha que estão usando as células de DNA para reproduzir monstros, então eles acabam pegando uma célula do Jimmy Olsen e produzindo um Hulk com o rosto dele. E aí é boa sorte pro Superman derrotar ele. Sorte que ele conta com a ajuda de um outro personagem que surge na edição 135. Na edição anterior a essa, que é a 135, acaba surgindo um personagem que ajuda bastantão ele. E só se liga, mostrando rapidão pra não pegar spoiler, olha esse carinha aqui no chão, meu Deus do céu, é a cara do Jack Kirby. A cara do Jack Kirby não, a cara do surfista prateado que o Jack Kirby desenhava, velho. Idêntico, só mostrando de novo. Olha só, velho, idêntico. Mas obviamente não é o surfista prateado, né? E beleza, galera, nessa história a gente tem aqui o Superman e o seu outro personagem lutando contra esse Hulk versão DC aqui. E no final temos os vilões Simeon e Mokari, né, que a gente comentou agora há pouco. Temos eles mostrando uma nova super ultra ameaça que eles estão preparando para o planeta Terra. E aí mostra essa ameaça aí, fecha a edição. Tanto a edição 136 de Jimmy Olsen, quanto o quadrinho, galera. Isso aqui conclui as 7 histórias que temos aqui no Quarto Mundo. O volume 1 não possui nenhum extra, né? Tem um texto de introdução, como eu falei aqui, mas a última página já é a última página mesmo da história, não tem nada de especial. Eu, graças a Deus, já consegui pegar o volume 2 aqui, já li, coisa maravilhosa, velho. O volume 2 tem, de fato, uns extras, como, por exemplo, deixa eu abrir aqui, ó. Depois que as histórias terminam, tem os extras de alguns originais, olha. De tudo rascunho, né? Tudo passado a lápis, antes de passar nanquim, tudo. Mas o extra fica só no volume 2 mesmo. No volume 1 não tem nada disso. Então, galera, acho que a gente já pode finalizar a review por aqui. Espero que vocês tenham gostado dela. Quarto Mundo, curti demais, quero acompanhar a saga até o final. Se não me engano, a Panini publicou ela em 9 volumes aqui da coleção Lendas do Universo DC. Preço de capa, como eu disse, R$ 27,90, acho que vale a pena. Mas acho que vale mais a pena ainda se você pega naquelas promoções da Amazon que vira e mexe tem, onde o gibi fica por 25, 22 ou 21 reais. Eu acho que eu peguei o volume 2 aqui por 21 reais, então acho que valeu super a pena, galera. E lembrando, né, se estiver interessado em pegar esse quadrinho, tem link de afiliado aí na descrição, no comentário fixado. E pegando esse gibi por esse link, ou qualquer outro produto na Amazon, você ajuda o canal sem nenhum custo adicional. Então, muito obrigado a todos vocês que utilizam os nossos links. E acho que era isso, galera. Agradeço imensamente a todos vocês que acompanharam a review até aqui. Espero que vocês tenham gostado da review, tenham gostado dessa história. Se gostaram, já sabe, deixa o gostei no vídeo. Comenta aí se você já leu o Quarto Mundo, o que achou. Mas sem spoiler, por favor. Comenta aí se você pretende ler também o que achou das histórias, pelo que deu pra ver aqui na review. Também compartilha com os amigos que são fãs de quadrinhos. Acho que eles podem acabar curtindo o canal. Também segue a gente no Instagram, se inscreve no canal e ativa o sininho e todas essas coisas maneiras. E era isso. Até a próxima e fui!